Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre confiabilidade. Confiabilidade, ela é um conceito muito importante e vocês vão ver a confiabilidade em diferentes etapas da, da, da vida do produto de vocês, né? Então você pode fazer uma abordagem voltada para a confiabilidade desde o projeto do seu produto, alterações do projeto do produto, modificações, melhorias, até a manutenção, até a estimativa de ciclo de vida do produto, enfim, tem vários pontos aí da vida do projeto onde você consegue falar sobre confiabilidade e utilizar a confiabilidade ou medir a confiabilidade para poder tomar decisões. A gente vai ver um pouquinho do que é confiabilidade e como que a gente pode utilizar essa confiabilidade para as coisas que a gente precisa fazer. No nosso caso aqui, para manutenção. Então vamos lá. Até o mais simples objeto engenheirado, a gente já falou sobre o que é um objeto engenheirado na última aula, está sujeito ao conceito de confiabilidade. A confiabilidade, ela estuda a probabilidade de um objeto falhar devido, por exemplo, ao desgaste dos seus componentes, características de projeto, perfil de uso, enfim, tudo aquilo que envolve a vida do produto mesmo e como que ele vai performar a sua função, como ele vai desempenhar a sua função e tudo mais, e como essas coisas impactam no tempo pelo qual ele vai conseguir desempenhar a sua função. Aí a gente tem uma ordem topológica das partes do sistema e a gente precisa fazer essa classificação dessa ordem topológica para que a gente consiga entender melhor os conceitos, porque às vezes a confiabilidade de um item ela não é necessariamente afetada por aquele item como um todo. Ela pode ser afetada pela confiabilidade de um item que faz parte daquele item e ela pode ser afetada inclusive não só por aquele item, mas pelo arranjo interno dos itens no sentido da confiabilidade, né? Por exemplo, imagina que eu tenho... Vamos pegar o caso de um veículo, que eu acho que é um exemplo comum para todo mundo. Pode ser que o meu veículo ele venha a falhar, por exemplo, porque... vamos botar uma situação bem simples aqui. Imagina que você tem um veículo que necessariamente ele precisa da bateria para funcionar. A gente sabe que não é necessário, né? A gente sabe que um carro normal ele funciona só com alternador, ele só precisa da bateria para dar partida e como é que fala? E energizar sistemas auxiliares. Mas vamos imaginar que a bateria fosse um sistema essencial, por exemplo, para o seu veículo, senão ele não ia parar ligado, por exemplo. Então tá. Então imagina que o seu veículo ele teve uma falha na bateria e por isso ele parou de funcionar, ele não está mais funcionando. A confiabilidade desse veículo, se você parar para pensar, quer dizer, a chance dele estar funcionando ou não, ela depende diretamente dessa bateria, né? Então meio que se a bateria tem uma chance de 30% de falhar, meio que o seu veículo também tem uma chance de 30% de falhar, porque o gargalo aí no caso é a bateria. Se a bateria não funcionar, o veículo não funciona diretamente. Mas por outro lado, imagina que eu coloco uma segunda bateria.
nesse veículo. Então agora meu veículo tem duas baterias. O que acontece? Se eu colocar essa segunda bateria em série com a primeira bateria, não vai mudar muita coisa. Até tira as questões elétricas um pouco de lado aí, sobre tensão, vai aumentar a tensão, diminui tensão. Imagina que a gente escolha duas baterias onde a gente não vai alterar a tensão que vai para o veículo. Então tá, se eu colocar duas baterias em série e cada bateria tem uma chance de 30% de falhar, não mudou nada, né? Porque, ou imagina assim, para facilitar o raciocínio, uma bateria é perfeita e a outra é uma bateria que tem os mesmos 30% de chance de falhar. Então, nesse caso, o seu veículo continua tendo 30% de chance de falhar, né? Não mudou a chance de falhar porque o gargalo continua sendo a bateria. Quer dizer, ou se as duas baterias não forem perfeitas, por exemplo, se uma delas vier a falhar, cuja chance é 30%, então, no fim das contas, seu veículo vai falhar do mesmo jeito. Então, meio que não adianta muito colocá-las em série. Mas se eu colocar as baterias em paralelo, por exemplo, se uma bateria vier a falhar, a outra bateria ainda vai estar funcionando e isso garante que o veículo ainda estará funcionando. Então, para esse veículo parar de funcionar, se as duas baterias estiverem em paralelo, que é um esquema até que a gente chama na parte de confiabilidade de esquema de redundância, então a chance do veículo falhar não é a chance de uma bateria mais falhar, mas sim a chance de que as duas baterias falhem simultaneamente, que é menor do que a chance de uma bateria só falhar, né? Então você tem aí uma situação que é favorável para você no sentido da confiabilidade. E o arranjo das baterias lá no seu veículo, ele foi primordial para que você melhorasse a confiabilidade do veículo como um todo. Então, a gente precisa dar uma olhada nessa ordenzinha topológica. Não precisa decorar isso daqui, mas é mais para a gente ter uma ideia, né? E para formatar também a nossa maneira de pensar. Por exemplo, a gente vai ter um sistema, né? Vamos pensar que o nosso veículo é um sistema. Esse sistema ele é composto por subsistemas, né? Então eu tenho lá o sistema de direção, eu tenho a suspensão, eu tenho o motor, eu tenho a transmissão. Todos isso são subsistemas. Se eu pensar em cada subsistema, ele tem composições, né? Então, se eu pensar no motor como um todo, como um subsistema, ele tem algumas composições ali. Ele tem a parte mecânica, ele tem a parte eletrônica, né? Que vai envolver injeção, centralina, essas coisinhas. Ele tem a parte de admissão, ele tem a parte mecânica ali de combustão, virabrequim, biela, pistão, camisa, cabeçote, válvula, enfim, essas coisas todas, né? E essa composição, ela tem uma subcomposição, né? Então eu posso ir quebrando esse sistema cada vez mais, né? Então eu vou pegar, por exemplo, vai lá, o sistema é o veículo, um dos subsistemas vai ser o motor, aí da composição do motor eu vou pegar, sei lá, a própria parte do motor, né? O motor, que envolve bloco, cabeçote, aquela coisa física em si. Dali eu vou pegar uma subcomposição que pode ser o comando de válvulas. Aí o comando de válvulas ele vai ser composto por módulo, então cada comando de válvula, o comando de válvula cada parte dele vai atuar em um cilindro especificamente. Então vamos pegar um módulo aí de 4 válvulas. Então eu tenho 2 válvulas de escape, 2 de admissão, mais sistema de acionamento de válvula, uma parte do came lá do eixo de came, não sei o que. Vai ser um módulo. Aí eu vou ter um submódulo, que às vezes você pode pegar só uma válvula em si. Então a válvula ela vai ter a valvulinha, ela vai ter o assento de válvula, ela vai ter a mola de retorno, não sei o que. E aí desse submódulo eu posso pegar um componente que é uma válvula, né? Então você vai quebrando o sistema para que você vai especificando os subsistemas, os módulos, os componentes, até você chegar no componente específico. Por que isso? Porque como no caso da bateria que eu falei para vocês, os componentes eles vão ser associados, né? No sentido da confiabilidade. E essa associação ela pode ser benéfica ou não para o seu sistema.
Então a gente sabe, por exemplo, lá que se eu tiver uma falha numa válvula, vamos dizer que quebrou uma válvula, por sei lá por que motivo, aí você começa, você pode ter uma falha no sistema em si, né? Dependendo de como que quebrou essa válvula, o que aconteceu, pode ser que seu veículo não ande, porque você quebrou uma válvula. Então você tem lá um componente que faz parte de um submódulo, que faz parte de um módulo, que faz parte de uma composição, E isso daí, né, a confiabilidade daquele componente específico afetou a confiabilidade do seu sistema como um todo, né? Então é muito importante que a gente entenda que basicamente é isso. Você tem um sistema todo complexo e esse sistema ele vai ser afetado pela confiabilidade de cada um dos seus componentes e pelo arranjo desses componentes dentro do sistema. Então a gente tem algumas definições aí que é importante a gente dar uma olhada. Primeiro, a confiabilidade, se a gente olhar ela sob um ponto de vista de um conceito amplo. Então a confiabilidade, no conceito mais amplo, ela vai ser a habilidade de um item de desempenhar determinada função sob determinadas condições ambientais e operacionais por um período de tempo pré-determinado. Então, a gente pode olhar para a confiabilidade assim, né? De uma maneira bem simplista, assim, falar, olha, esse sistema aqui é confiável ou não? Eu comprei um smartphone. Esse smartphone é confiável? Quando a gente pensa se ele é confiável ou não, a gente está diretamente pensando mais ou menos quanto tempo ele vai demorar para falhar, se ele vai falhar logo ou não, se ele vai desempenhar bem a função ou não. É normalmente nisso que a gente pensa quando a gente está pensando em confiabilidade, sem especificar muita coisa. Mas a gente tem um conceito técnico para confiabilidade. E ele é um conceito matemático, ele tem a ver com probabilidades, né? Então, o conceito técnico da confiabilidade é que a confiabilidade de um item é a probabilidade daquele item desempenhar sua função por um tempo determinado, quando operando sob condições ambientais normais ou pré-estabelecidas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a confiabilidade de um item, ela não é um conceito atemporal. Ela depende de um tempo. Você precisa estabelecer um tempo para você falar sobre confiabilidade. Isso é bem comum, né? Assim, apesar da gente não ter especificado lá no começo, vou dizer, acho que a palavra comum não foi boa, não foi legal, mas assim, é um conceito bem intuitivo, talvez. Porque, por exemplo, voltando ao caso do smartphone, a gente sabe que um smartphone ele tem uma durabilidade, né? E aí a gente fala assim, pô, beleza, então eu quero ter a maior durabilidade possível, então eu vou comprar, sei lá, um celular de 12 mil reais. Cara, beleza. Você sabe que um celular de 12 mil reais ele pode durar eventualmente mais do que um celular de, sei lá, 1.000 reais, por exemplo. Pode ser que ele dure mais. A grande chance é que ele dure mais. Mas se você parar para pensar, ninguém compra um celular, né, um smartphone, para estar usando o mesmo smartphone daqui a 20 anos. Não faz sentido. Todo mundo sabe que por melhor que seja esse smartphone, ele não dura tanto tempo. Ele tem uma confiabilidade ali, ele vai durar, sei lá, se for um smartphone mais ruinzinho, 1 ano, 2. Se for um melhorzinho, 3, 4, 5 anos talvez. Mas mais que 5 anos já começa a ficar difícil, né? Já começa a ser aquele smartphone que está muito desatualizado, já não tem aplicativo que... Aliás, contrário, né? Já tem aplicativo que não tem compatibilidade com ele mais. A gente sabe que, bateria, às vezes a bateria também já não tá legal, a tela já não tá funcionando direito, o cabo de carregar já não tá entrando direito lá, já tá todo torto. Então tem essas coisinhas, né? E então quando a gente fala de confiabilidade, a gente está falando de tempo, né? Tem um tempo associado à confiabilidade. E aí então quando você define um intervalo de tempo, aí sim você fala que a confiabilidade então é a probabilidade de um item desempenhar sua função por um tempo determinado, né? Então
por exemplo, voltando ao caso aqui do smartphone. Ah, então eu comprei um smartphone. Eu vou falar por mim, particularmente. Quando eu compro um smartphone, eu espero que ele dure no mínimo 2 anos. Né? Eu espero que ele ande 2 anos na minha mão e que ele desempenhe bem até o final do segundo ano. Né? Sem problema de bateria estufar, bateria que não carrega mais, problema de compatibilidade com outros aplicativos e tudo mais, né? Então a gente tem essa expectativa. Então um smartphone que dure, que chegue bem no final do segundo ano, é algo que eu entendo intuitivamente como um smartphone confiável, né? Ou que tenha uma grande chance de chegar lá no final do segundo ano, é algo que eu entendo como confiável. Então, se você pegar uma marca legal no mercado, uma marca que é bastante aceita, que tem bastante venda e não sei o que, e uma avaliação boa dos consumidores, provavelmente você está comprando um smartphone que vai chegar no final do segundo ano lá bem, vai chegar inteiro lá. Legal. E se, por exemplo, o contrário, eu comprei um smartphone, eu estou testando uma marca lá, fiz um teste de uma marca desconhecida e, putz, no final do primeiro ano ele já começou a dar zica. Então a gente sabe que esse smartphone ele não é algo muito confiável, né? Já falhou cedo, né? Falhar cedo é um mau sinal para nós. Pior ainda é se não for um caso isolado, né? Falhou cedo, aí você entra lá no Reclame Aqui e aí você entra lá e você vê que esses telefones aqui da marca Smartphones Tabajara, putz, não funciona bem, tá falhando, deu choque, explodiu, sei lá. Então, aí um monte de gente reclamando. Então você vê que não é só uma fatalidade, né? Foi realmente algo que aconteceu e aconteceu com uma grande chance de ocorrer. Então você tem uma grande chance desse objeto falhar aí no meio do caminho, né? No meio do intervalo que você determinou, e isso é péssimo, porque aí você tem algo que é estatisticamente não confiável. E tem uma última parte dessa frase aqui que também é importante, que é o seguinte: operando sob condições ambientais normais ou pré-estabelecidas, né? Porque uma coisa é você realmente comprar um dispositivo e falar assim, olha, ele parou de funcionar, não é legal, não sei o que, não é confiável quando você usou ele adequadamente. Outra coisa é você comprar o negócio, comprar o smartphone lá, por exemplo, e aí, putz, deu um ano, falhou. Ah, isso aqui, esse smartphone aqui, putz, não é confiável, essa marca não é boa, tal. Aí você vai ver, o cara tomava banho com o smartphone, levava pra praia, andava de bicicleta, deixava cair no chão 300 vezes por dia. Então, realmente, né, esse negócio falhou dentro de um ano, talvez ele era até bastante confiável. Só que o uso aqui foi abusivo, né? Então, quando a gente fala de confiabilidade, você tem que levar em conta também o modo de operação, as condições de operação daquele objeto engenheirado. Então, a gente tem 3 coisas importantes aí. Você tem o tempo, né, o intervalo de tempo que você definiu. Aí você tem condições de operação. E aí, por último, você tem a probabilidade de falha dentro desse tempo e dessas condições de operação, né? Então não dá para cravar, não é determinística a coisa, né? Mas quando a gente fala de confiabilidade, a gente pensa nisso. Aí tem várias questões, né? Então, se você, por exemplo, quer desenvolver um item, falar, mas eu preciso que esse cara tenha alta confiabilidade, e aí você cria condições, estabelece condições de operações muito brandas, né, que não são realistas. Aí não vai funcionar. Né? Se você quero desenvolver um smartphone que seja heavy duty lá, para o cara usar na obra, na construção civil lá, e não tem problema. E aí o requisito de projeto, você coloca o mesmo de um smartphone que o cara vai usar na sala da casa dele, não vai funcionar, né? Levou para obra, você tem partículas, você tem ambiente hostil, é tudo diferente. Não sei se vocês já viram, mas tem uns smartphones heavy duty assim, e eles são diferentes assim.
tem uma concepção toda diferente que serve para realmente ele não ser danificado em um ambiente hostil, né? Então tem essas questões todas aí que você tem que levar em consideração. Seguindo, se as condições de operações são igual às condições de projeto, a gente fala em um conceito que a gente chama de confiabilidade de projeto. Caso contrário, a gente fala de confiabilidade em campo. Por que tem essa distinção? Porque tem algumas coisas que são relativamente tranquilas de você definir o modo de operação, principalmente, em projeto, né? Então, se você fala de um televisor, por exemplo, uma televisão, meio que você sabe como que essa televisão vai operar, né? Ela vai ficar pendurada em algum canto lá, ou ela deveria ficar pendurada em algum canto, ela deveria ser operada na maior parte do tempo através de controle remoto, então ninguém vai nem encostar nessa TV. Ela deveria estar instalada em uma rede elétrica que tem estabilidade, que não fique caindo toda hora, que tenha um bom aterramento, que não seja sujeita a raios, descargas elétricas e tudo mais. E essas condições, para o caso do televisor, elas são bem fáceis de serem atendidas, né? A exceção do aterramento aí, é, a gente não tem a cultura de fazer bons aterramentos nas construções ainda hoje, mas vamos dizer assim que também às vezes é uma condição que dá para se prever no projeto também. Fala, olha, a gente sabe que nem todas as casas têm um bom aterramento e tudo mais, mas as condições de operação de um televisor, de uma maneira geral, elas são fáceis de você saber no projeto. Agora, se você pega o caso de um veículo, por exemplo, você tem uma noção de como que esse veículo deve ser operado, principalmente se a gente fala de veículos profissionais, por exemplo, ônibus, caminhões, essas coisas, você tem uma noção de como ele deve ser operado, mas o leque é muito mais amplo, né? Quer dizer, vamos pegar no caso de caminhões de carga, por exemplo. Um caminhão de carga, ele tem um fator primordial na sua durabilidade, que é a característica de condução do operador, né? Então, às vezes, o operador lá, ele é um cara extremamente cuidadoso, ele realiza as trocas de marcha no tempo adequado, ele não fica pulando marcha, ele não fica dando tranco no veículo, beleza, né? Ele não fica fazendo partida no veículo com marcha inadequada, não fica fazendo a manobra da tesoura lá dos motoristas de caminhão bitrem, levantando roda. Então tudo isso faz com que o veículo ele tenha uma confiabilidade bacana, talvez até superior à confiabilidade de projeto, né? Dependendo se o pessoal do projeto lá entende que ele vai operar dessa forma ou se ele vai operar de uma forma um pouco mais agressiva. Por outro lado, você pode ter também aquele cara que ele quer fazer a entrega o mais rápido possível, então ele vai operar com aquele caminhão em condições muito mais severas e tudo mais, vai trocar de marcha mais agressivamente, vai tentar passar todo mundo, não sei o que, vai tentar carregar mais carga do que o caminhão aguenta para poder ganhar mais no frete. Então tudo isso são condições que até certo ponto você tenta prever em projeto, só que se você fizer um projeto para o caminhão aguentar o condutor mais, vamos dizer assim, mais perturbado das ideias, você vai acabar produzindo um caminhão que pode ser que ele realmente aguente tudo isso, só que ele vai ser muito caro, né? E tem uma questão de mercado aí que você não consegue, né? Se você vender um negócio extremamente confiável, muito barato, porque ele precisa ter outras coisas, precisa ser mais resistente, ele precisa ter redundâncias e tudo isso naturalmente torna aquele objeto mais caro, né? Então, e aí você perde uma boa fatia de mercado aí, porque o mercado ele sempre busca premiar quem entrega a melhor relação custo-benefício, né? Quer dizer, a melhor qualidade ou a melhor execução de função, vamos dizer assim, pelo menor preço, né? Às vezes o mercado premia mais o menor preço do que a melhor execução, sendo bem honesto. Mas o mercado premia essas coisas. Então, se você deixa o seu produto muito caro, né,
o peso o preço que tem um alto peso para o consumidor, ele vai ser prejudicado ali. É, E aí você tem um produto então que você não conhece exatamente as condições de operação, você tem uma estimativa, né? E aí como que eu sei para saber a confiabilidade desse objeto? Eu tenho que ir para campo, eu tenho que testar, né? Eu tenho que fazer testes com vários motoristas em vários ambientes diferentes, porque o ambiente também é importante, né? Não é só o motorista ser um motorista cuidadoso. Uma coisa é você pegar um caminhão lá de cargas e colocar ele para fazer entrega da região de Igarapava, por exemplo, até a região de Campinas, né? Ele vai ficar fazendo esse bate-volta Igarapava-Campinas. Nesse caminho é só, se não me engano, é a rodovia dos Bandeirantes. Eu nunca lembro se é Bandeirantes ou é Anguera que chega lá. Mas é só uma rodovia extremamente boa, né? Putz, lisinha, um monte de faixa, aclives e declives leves, curvas leves. Então, nossa, o desgaste do caminhão aí vai ser baixíssimo, né? Mas você pode pegar exatamente o mesmo condutor, ultra cuidadoso, só que você vai fazer entregas lá na região de Ubatuba, e aí o condutor ele pode ou descer pela serra lá de Caraguá ou ele pode descer pela serra de Taubaté. Se ele for por Caraguá é um pouco melhor, mas se ele decidir ir por Taubaté para não ter pedágio, o que é muito comum, então você vai ter um uso muito severo, porque a serra lá de Taubaté, para quem já desceu, nossa, ela tem aclives e declives bem inclinados, ela tem bastante curva, então você tem que frear bastante. Então você vai desgastar pra caramba esse veículo, a confiabilidade dele com certeza vai ser muito mais baixa, né? Você vai precisar fazer muito mais manutenção, enfim, tem vários quesitos aí. Então as condições de operação também, como que eu vou saber quando eu vendo um caminhão para onde que ele vai, como que ele vai operar? Não consigo saber, né? Então isso tudo torna mais difícil você definir a confiabilidade do seu produto. E aí, por isso que a gente fala de confiabilidade em campo e não confiabilidade de projeto, porque elas são condições bem diferentes. A de projeto também demanda testes, mas os testes são muito mais controlados, muito mais fáceis de realizar. Então vamos lá, conceitos iniciais. Vamos falar um pouquinho de funções. O que é uma função, pessoal? Função é aquilo que eu estava falando com vocês na aula passada. Função é aquilo que o seu objeto engenheirado tem que desempenhar, né? O objeto engenheirado, ele nasce para desempenhar funções, né? E aí a gente tem uma primeira classe de funções que são as funções essenciais, né? O que são as funções essenciais? Elas são as funções primárias do objeto engenheirado, né? Aqui, por exemplo, a função essencial de uma usina hidrelétrica é produzir energia elétrica. Beleza, realmente ela nasceu para isso, né? A função, você olha para aquele objeto e você sabe que a função primária dela só poderia ser essa, né? De gerar energia elétrica. A função primária de um veículo é deslocar pessoas. E assim por diante. Você tem vários objetos e eles têm funções primárias. A função primária de uma tela, de um monitor, gerar imagens. E assim por diante. Você tem vários objetos e a função primária deles deve ser bem clara, né? Mas você não tem só funções primárias, você tem funções auxiliares que são importantes também. Essas funções auxiliares elas dão suporte à execução da função primária, né? Então, no caso da usina hidrelétrica, uma função secundária dela é, por exemplo, manter os dutos de admissão de água limpos, né? Então, se você tem lá uns dutos de admissão de água nas turbinas lá, e aquele duto ali ele vai sugar absolutamente toda a água que tem ali no reservatório. Então, e essa água ela pode vir com coisas, ela pode vir com animais, né? Teve um caso na usina hidrelétrica de Americana. Uma vez eu fui fazer uma visita lá e o pessoal estava contando que uma turbina parou, travou,
por causa de uma cobra. Era uma cobra gigante, era uma sucuri que entrou lá na turbina e ela se enrolou na turbina lá e a turbina travou, parou, teve que parar a operação, esvaziar o duto da turbina para ver o que estava acontecendo lá e pô, desmontar, tirar a cobra e tal. Então, para que isso não aconteça, e outra também, tem alguns casos onde você, por exemplo, se você tem uma usina hidrelétrica é, lá no Amazonas, por exemplo, qual que é o problema? O problema é que você não controla o que vai cair na água. Né? Às vezes pode ter um tronco na água, as coisas ali têm outra dimensão. Então, se entrar um tronco na sua turbina também já era. Né? Então, no caso da usina hidrelétrica, ela tem que manter esses dutos de admissão de água limpos. Então, você tem sistemas ali que tentam bloquear a passagem de coisas grandes ali, né? Que iriam danificar a turbina. E de tempos em tempos, você tem que dar uma limpada nesse sistema de proteção aí. E isso é uma função auxiliar, né? Porque se você não desempenha isso, você também não consegue gerar energia elétrica corretamente. Né? Você tem, no caso de um veículo, por exemplo, imagine, pensa no farol. O farol do veículo não é uma função primordial. Ele anda, né, com o farol queimado, tudo bem. Mas se você for se deslocar à noite, por exemplo, aí você tem uma função auxiliar que está prejudicando. Desculpa. Você tem uma função auxiliar que está te prejudicando ali, né? Porque você não consegue operar aquele veículo direito se o farol não estiver legal, né? Então, no fim das contas, ele não consegue te levar, pelo menos com a segurança necessária, para onde você gostaria de ir. Então, você tem uma função auxiliar aí, que não é uma função primária. Então, se você tiver uma falha nela, vai continuar funcionando, mas ela ajuda a função primária ali, né? Você tem funções protetivas, que são as funções que protegem as pessoas de danos físicos e também evitam danos ao ambiente. Aí, no exemplo da usina hidrelétrica aqui, manter o controle adequado do nível de água na barragem. Né? Quer dizer, a água ela não pode subir a ponto de danificar a barragem ou vazar, e se isso daí vazar por cima da barragem, aí putz, você vai ter uma falha gigante. Né? Então você tem funções que são protetivas, quer dizer, elas não necessariamente estão voltadas para a função essencial, mas elas estão voltadas realmente para a segurança. E você tem funções que são informativas, né? Que são, por exemplo, funções de monitoramento de processo, né? Que aí você tem sensores, alarmes, todo tipo de coisa. No caso aqui da hidrelétrica, você tem controle da potência gerada, tensão da potência gerada, da energia elétrica que você está gerando, a frequência, a corrente elétrica, a rotação da turbina, vários itens aqui de monitoramento do processo. O monitoramento ele é bastante essencial, principalmente se você, quanto maior o objeto engenheirado, quanto maior a operação ou quanto mais complexa a operação, mais você precisa dessas funções de monitoramento para que você evite falhas que podem ser eventualmente catastróficas. Então, por exemplo, tem um caso que ele é bem ilustrativo, eu acho, que é o seguinte, a minha mãe tinha um Honda Civic 2001, agora ela vendeu esse carro, acho que uns 3 ou 4 anos, mas ela tinha um Honda Civic 2001 e ele já era um carro que estava mais cansadinho, né, já tinha rodado bastante e tal, era um bom carro, mas já tinha rodado bastante. E eventualmente apareceu uma luzinha vermelha no painel lá e a gente não sabia o que era. Né? Era uma luz de tipo aquelas luzinhas de engine check assim que você tem que verificar o motor, mas não sabia o que era. Então a gente levou no mecânico e era uma válvula que controla a lubrificação do motor, né? Ela é uma válvula que controla a bomba de óleo ali e tal. E o mecânico comentou que a gente fez bem de levar logo o carro, de levar logo o carro para o mecânico ali, porque se a gente tivesse demorado um pouquinho para levar,
a falha naquela válvula, naquele tipo de motor ali, costuma fundir o motor. E aí você tem uma falha catastrófica. Por que eu contei toda essa história? Porque ali a gente teve uma função informativa que foi executada corretamente. Quer dizer, você teve uma luzinha ali no painel que informou que o seu motor tinha um problema. Então a gente levou ele no mecânico e realmente, se a gente não tivesse corrigido aquela falha, é, nós teríamos uma falha muito maior. Então aqui é um caso onde você teve uma função informativa importante aí. Tem várias. No próprio caso da hidrelétrica, tem alguns alarmes que eles não funcionam nem remotos, eles funcionam perto da máquina mesmo. Porque se houver algum problema ali de operação, uma das ações possíveis é fazer o trip da máquina. O que é fazer o trip da máquina? É você desligar a máquina, né? Então você precisa de um monitoramento, você precisa de um sensor naquela máquina medindo e mandando sinais para outras coisas para que você evite falhas gigantes, falhas maiores, né? Então essas são funções que a gente chama de informativas e não são as funções principais, mas são funções extremamente importantes da sua aplicação. Agora vamos para a falha, né? E quando a gente fala de função, a interrupção da execução daquela função, ela é a falha, né? E quando a gente fala de função, é impossível falar de função sem falar de falha. Então, vamos lá. O que é uma falha? Uma falha é a extinção da habilidade de um item de executar uma função. E aí a gente tem que ir com calma nessa definição de falha, porque ela pode ocorrer de várias maneiras e também tem uma classificação que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente tem uma falha primária. A falha primária, ela é uma falha que ocorre por causas naturais, né? Por exemplo, desgaste. E aí é necessária uma ação para manter um componente operacional. Aqui, da forma como está descrita, não está muito assertiva essa descrição aqui. Vamos dizer assim, quando a gente fala de falha primária, a gente está falando assim, que a gente tinha uma função primária daquele objeto engenheirado, e aquela função primária parou de ser executada porque aquele objeto engenheirado falhou de uma maneira que era a única maneira possível que ele tinha para executar aquela função. Vamos ser mais específico. Vamos pegar uma válvula do motor. Se a válvula quebrou, se olhar para a função da válvula, que era controlar ali a passagem e a não passagem, por exemplo, de misturar combustível na admissão, se a válvula quebrou, ela não tem como controlar, não tem como executar sua função, que é permitir e bloquear a passagem da mistura ar-combustível para dentro da câmara de combustão. Então, se ela quebrou, ela não consegue desempenhar essa função. E para a válvula, isso é uma falha primária. É a falha primária porque ela não consegue desenvolver a função primária dela. Por isso que era uma falha primária. Eu posso ter falhas, por exemplo, vamos pegar num objeto maior. Se a válvula parou, o motor parou? O motor parou. Mas o motor, especificamente, ele teve uma parada na função primária dele, mas essa parada ela não foi ocasionada, por exemplo, pelo fato de o próprio motor como um todo ter falhado. O que falhou foi uma parte desse motor, foi um subsistema dele, né? Então, ele teve uma falha na função primária, mas a gente não fala que essa falha do motor foi uma falha primária, porque foi um subcomponente dele que falhou. A falha secundária, ela é uma falha de um componente devido a uma ou mais causas a seguir. Então, vamos lá. A falha primária de outro componente do sistema. Então, no caso do motor aí, que a gente estava brincando de montar o exemplo, a válvula sofreu uma falha primária, o motor sofreu uma falha secundária. Não quer dizer que não seja uma falha, porque ele parou de funcionar da mesma forma, ela só não foi primária, né? E ser uma falha primária
As pessoas confundem muito que a falha, então a falha primária é uma falha, tipo assim, a falha primária do motor seria um motor parar de funcionar completamente, e a falha secundária seria o motor ficar funcionando de maneira intermitente, ratear, não gerar tanta potência, seria isso. Não. Uma falha é uma falha. Ele parou de executar a função da mesma forma. A gente só está olhando aqui para onde a gente tá buscando aqui saber de onde que veio essa falha. Se ela veio de fato do componente como um todo, do motor é até difícil falar, né? Só se, sei lá, o motor partiu no meio, né? Mas mesmo assim dava para dizer que era uma falha do bloco, não a falha primária do motor especificamente. Mas a falha ela continua sendo uma falha. Ela só vai ser primária se ela realmente depender daquilo que aquele componente fazia especificamente, ou se ela depende de um subcomponente, por exemplo, como é o caso de falha primária de outro componente do sistema. Ou você pode ter fatores ambientais aqui também. Então você, por exemplo, no caso do motor ainda, você sofreu uma colisão com o veículo. Bom, beleza, sofreu uma colisão, o veículo parou de funcionar porque você teve um processo ambiental ali onde você danificou esse motor, aí ele parou de funcionar. Ou, por exemplo, se você tem um motor que está calibrado para funcionar em altitudes medianas, que é onde estão as nossas cidades, por exemplo, a menos que alguém aí more na praia, e eventualmente você vai levar o seu veículo, você vai fazer uma expedição no Peru. Aí você vai numa altitude insana lá, você vai para Machu Picchu. E eventualmente o motor para de funcionar, por quê? Não é porque ele falhou, não é porque ele quebrou. É porque você tem uma altitude ali onde o ar é tão rarefeito que o motor pode parar de funcionar. Existe isso, existe. Então você tem um fator ambiental aqui causando uma falha do seu componente. Essa falha também ela pode ser causada por ações do usuário, né? Então aqui no caso do motor é mais difícil porque ele funciona bem autonomamente, mas você pode ter aí um outro objeto engenheirado que ele não funciona, ele deixou de executar essa função principal, mas é porque o usuário não está sabendo operar, né? Então, por exemplo, você sei lá, tem um computador, né? Tem um laptop. Aí esse laptop parou de funcionar. Aí você vai ver por que ele parou de funcionar, e ele parou de funcionar porque o usuário não colocou o laptop para carregar na tomada. Então ele não carregou e aí ele não executa a função primária dele, que é ligar e fazer um monte de coisa. Mas por que não está acontecendo isso? Por causa do usuário, não por causa do componente especificamente. De novo, ela é uma falha? É a função primária que não está sendo executada? Mas não é por isso que essa falha é uma falha primária. A gente pode ter também falhas de comando, né? O que é uma falha de comando? Uma falha de comando é quando um componente está inoperante, né? Que não necessariamente em falha, devido a sinais impróprios ou ruidosos. Nesse caso, geralmente nenhuma ação corretiva é necessária no componente para retorná-lo ao funcionamento. O que pode ser um sinal ruidoso, por exemplo? Vamos voltar para o smartphone. No smartphone você tem uma tela que não está muito legal, né? Então você, por exemplo, tem um cantinho da tela que não está pegando bem o seu dedo ali. Então você não consegue mandar o sinal para o seu smartphone para pressionar qualquer botão que tivesse naquele cantinho ali. E aí por causa disso você tem um sinal impróprio, ou você tem um sinal ruidoso. Ou, por exemplo, você tem um veículo que tenha um cabo, por exemplo, para acionar um acelerador, e eventualmente esse cabo escapou, né? Então você precisa, você vai pisar lá no acelerador e não vai acontecer nada, ele não vai acelerar, porque o cabo escapou. Então você precisa corrigir esse componente, né? Para que você precisa voltar o cabo lá no lugar para que você consiga atuar, para você consiga fazer esse veículo funcionar. O que é um sinal impróprio, um sinal ruidoso? É um sinal que não está desempenhando a sua função, basicamente, né? No caso do cabo do acelerador aí, ele não está transmitindo
o deslocamento necessário ali para o corpo de borboleta, ali para você abrir a borboleta, enfim, gerar todo o fluxo necessário para você acelerar o motor. E aí aqui, ó, tá dizendo que geralmente nenhuma ação corretiva é necessária no caso no componente para retorná-lo ao funcionamento, mas nem sempre, né? No caso do cabo do acelerador, você precisaria ter uma ação corretiva. No caso da tela do smartphone, também você precisaria ter uma ação corretiva. Mas em alguns casos, se for um comando remoto, por exemplo, você pode ter uma intermitência no comando aí porque a rede de informação não está conseguindo transmitir o comando. E aí você pode simplesmente fazer um reset nessa rede e ela volta a transmitir o comando. Então você não tem nenhuma ação corretiva direta no sentido de que você tem que trocar um componente e tal, mas às vezes só fazer o reset da rede ela já volta a funcionar. Aí a gente tem o conceito de defeito. A gente vai falar bastante de defeito nessa disciplina também. O que é um defeito, pessoal? Defeito, ele é um estado, tá? Então, é o estado de um item caracterizado por sua inabilidade de executar a sua função primária. Então, quando a gente diz que um objeto não está executando a sua função primária, ele está em estado de falha. A gente também pode dizer que ele está em estado de defeito. A gente vai utilizar muito a palavra estado de falha aqui também. Acho que a gente usa mais do que estado de defeito. Mas quando a gente fala de defeito, a gente está se referindo a isso, né? É uma inabilidade de executar a sua função primária. Aí a gente tem um modo de falha, né? Porque se ele vai falhar, a gente precisa descrever como que esse componente vai falhar. Então o modo de falha, ela é a descrição do defeito, né? Então se houve defeito, se houve falha, por que houve esse defeito? Por que o componente está em falha? A gente precisa investigar. Beleza. Aí a gente tem, por exemplo, falhas intermitentes, né? Isso é um modo de falha. As falhas intermitentes elas ocorrem sob certas condições e por um período curto de tempo. Então a gente eventualmente tromba com vários tipos de falhas intermitentes aí. Então, eventualmente você pega um produto que ele não funciona, você precisa apertar o botão um pouquinho mais forte para funcionar, precisa apertar de um jeitinho específico para funcionar, senão ele não funciona. E aí você tem um tipo de falha que é uma falha intermitente. Depois, você pode ter falhas estendidas ou contínuas, né? Que esse tipo de falha ele ocorre até que alguma ação corretiva a corrija, né? Qual que é a diferença da falha intermitente para a falha estendida ou contínua? A falha intermitente, ela, como diz o nome, ela é intermitente, né? Não é que a função simplesmente para de ser executada. Às vezes ela é executada, às vezes ela não é executada, às vezes ela é executada, mas o desempenho dela melhora ou piora com o tempo, né? Então isso é uma falha intermitente. Uma falha estendida ou contínua é uma falha que realmente aquela função primária, ela deixa de ser executada, né? Então até que você não faça alguma coisa, até que você não corrija aquela falha, não vai mais funcionar, né? Normalmente falhas intermitentes, elas, como a gente sempre tenta dar um jeitinho, né? Então a falha intermitente ela evolui para uma falha estendida, né? E esse é o curso natural das coisas. Primeiro era uma falha intermitente, depois vira uma falha estendida, e aí quando ela vira falha estendida, aí você propõe uma manutenção. E aí para falhas estendidas ou contínuas, você pode ter falhas completas, onde você tem a perda total da função, e aí não resta outra coisa a não ser substituir o item como um todo, ou muitas partes desse item até que ele recobre a sua função. Você tem falhas parciais, onde você pode ter uma perda parcial da função, né? Então, vamos pensar no caso de um rádio, por exemplo. O rádio, ele pode, se ele tiver uma falha completa, ele simplesmente vai parar de emitir sons. Ele não vai emitir nenhum som ali.
Mas se eu estou falando de um rádio FM, por exemplo, ele pode ter uma perda parcial de função. Ele pode, por exemplo, não sintonizar legal numa frequência que você estava tentando colocar ali. Ele vai ficar com um chiado gigante até que você consiga corrigir, mandar para uma manutenção, alguma coisa. Ou ele pode, por exemplo, não trocar mais de estação, né? Se mudar a estação, mudar a estação sintonizada for uma função primária daquele rádio, que normalmente é a função primária de um rádio FM, uma delas é você poder escolher a estação que você quer ouvir. Então, você teve uma perda parcial de função aí. Ele ainda toca, mas ele só toca uma estação, né? E até que você corrija essa falha, sei lá, o botão quebrou, alguma coisa assim, queimou algum componente eletrônico, né? Aconteceu alguma coisa assim. A gente tem outras classificações de falhas, né? Então a gente tem a falha que a gente chama de repentina, e aqui tem o nome catastrófica também. E esse conceito de falha catastrófica, ele ocorre de duas maneiras diferentes, e eu vou explorar essas duas maneiras na aula de hoje, né? Então, quando a gente fala de falha catastrófica, nesse sentido de a falha ser repentina, essa falha, ela não necessariamente foi, por exemplo, uma catástrofe, que a gente fala, tipo, sei lá, desabou um prédio, isso é uma catástrofe, né? Mas o conceito de falha catastrófica, em um dos sentidos, é que ela foi só uma falha repentina, né? É uma falha que ela ocorre sem dar sinais de que ela vai ocorrer. E catastrófica também significa que você tem uma falha ela é, como que eu vou dizer para vocês? Ela extingue por completo a função daquele objeto, né? Então, é uma falha que ocorre rápido e que acaba com a função daquele objeto. Aquele objeto não vai mais desempenhar aquela função. Se você precisa daquela função sendo desempenhada, você vai ter que substituir o objeto. No caso aqui, por exemplo, o pneu estourou, né? Um pneu estourar é uma falha catastrófica. Eu até usei a palavra furar aqui, mas furar não é uma boa palavra, porque se o pneu furou, vou até corrigir aqui rapidamente. Agora sim. Se o pneu furou, o que acontece? Vamos dizer que você passou com o pneu em cima de um prego lá e ele murchou. Beleza, você consegue fazer uma manutenção nesse pneu e reparar esse furo e retornar ele ao estado de execução da função. Agora, se ele estoura, não tem como, né? Ele foi destruído. Você não vai costurar o pneu, não vai funcionar. Tem até algumas pessoas que tentam recuperar pneus assim, mas é extremamente perigoso e não recomendo. Então, se o pneu estoura, então isso é uma falha, primeiro, repentina, e segundo, que ela acabou com a função daquele pneu. Então, é uma falha catastrófica, né? Por exemplo, sei lá, se eu coloquei uma bateria para carregar e ela estourou, foi uma falha catastrófica. Então, são coisas que você percebe que não necessariamente colocam vidas em risco, mas acabou com a função daquele objeto, né? Vamos pensar aqui, eu estou tentando pensar em algo mais simples para explicar para vocês. Mas, por exemplo, se eu tenho um elástico, esse elástico é parte de um brinquedo, esse elástico quebra, a gente teve uma falha catastrófica do elástico, no sentido de que ela foi repentina e de que o elástico não pode sofrer manutenção, ele tem que ser substituído, né? Então você teve uma falha catastrófica. Esse é um dos sentidos de falha catastrófica, mas não é o único, né? Tem um outro sentido de falha catastrófica que é de fato uma falha que ceifa vidas, né? E aí a gente tem até um outro contexto quando a gente fala de falha catastrófica nesse sentido. Aí a gente tem a falha gradual ou degradativa, que, como já diz o nome, ela ocorre gradualmente, dando sinais de que irá ocorrer.
Por exemplo, quando vai acabando a pilha de um brinquedo aqui. Então você tem uma falha gradual, né? O brinquedo no começo lá ele tava bonitão, tava pulando, né? O bichinho tava pulando feliz, ele tava cantando a musiquinha bonitinho. E aí quando tá no final da bateria, você tem lá um brinquedinho que tá mais tristinho, ele já não pula tanto, ele já canta mais baixinho, mais devagar. E aí você precisa trocar aquela bateria para que ele volte a funcionar, né? Então você tem uma falha gradual que ela vai acontecendo com o tempo. Eventualmente você vai ter que fazer uma manutenção, você vai ter que trocar aquela bateria, mas ela não é repentina, ela é gradual, né? Esse tipo de falha é, é muito comum. A gente tem também falhas de projeto, né? Essa é um dos tipos de falha que a gente quer evitar. Então aqui até a gente estava falando de outras classificações, agora a gente vai para causas, né? Falha de projeto é algo que a gente quer evitar mesmo, né? As coisas, falhas de projeto infelizmente acontecem, né? A gente vê frequentemente no noticiário, por exemplo, obras que desabam, né? Pontes, prédios que desabam. E isso ocorre por projeto inadequado. Eu estava até lendo um dia desses sobre um prédio nos Estados Unidos que ele tinha uma falha estrutural e que quase no, acho que depois que terminou a construção, os engenheiros notaram essa falha, né? E eles precisavam corrigir a falha. Então eles fizeram uma manutenção durante a noite no prédio e essa falha ela não era uma falha assim no sentido de que começou a aparecer trinca no prédio, nada disso. Ela era uma falha que ela só ia ela era uma falha estrutural no sentido de que aquele prédio ele não estava pronto para uma eventual carga de vento que poderia ocorrer. Eles pensaram numa carga de vento frontal, projetaram ele para uma carga de vento frontal, mas eles não projetaram o mesmo prédio para uma carga de vento lateral. E essa carga de vento lateral poderia ocorrer e se ela ocorresse o prédio ia tombar. Então eles tiveram que corrigir o projeto. É, Era nos Estados Unidos e as estruturas lá são metálicas, então há uma facilidade em corrigir as estruturas metálicas, né? Porque você consegue só soldar mais partes ali, né? Ou rebitar, não precisa quebrar, não é que nem concreto, que é um pouco mais complicado. Mas ali se entendeu que havia uma falha de projeto mesmo, né? E aí você pode ter a falha realmente por projeto, né? Por falha de projeto, e aí o negócio tombaria, mas ainda bem que eles conseguiram fazer a manutenção. E foi um caso muito curioso, porque eles tinham medo, um certo medo de esvaziar aquele prédio para fazer a manutenção, porque as pessoas poderiam ficar com medo de ir para aquele prédio, né? Quer dizer, as pessoas que têm imóvel ali poderiam vender o imóvel, as pessoas poderiam ter uma aversão a alugar imóveis daquele prédio por achar que o prédio ia tombar. Então essa falha essa correção da falha, eles ficaram em segredo. Essa falha ela foi sendo corrigida aos poucos de madrugada, quando as pessoas não estavam trabalhando do prédio, aí entravam equipes de manutenção lá e ficavam fazendo a correção da falha, sem explicar muito para a população o que era de fato que estava sendo feito ali. E essa falha só veio a ser revelada 30 anos depois, né? Quer dizer, depois de 30 anos o negócio está de pé, está funcionando lá, ninguém vai achar que aquilo vai cair da noite para o dia. Mas foi um caso muito, muito curioso, por assim dizer, achei muito curioso. Depois você tem uma falha por fraqueza, né? Que é devido ao ponto fraco inerente ou induzido, que impede o componente de resistir às tensões do modo de operação. Isso também ocorre, né? Eu tenho visto frequentemente na internet casos de quebra de componentes de suspensão do veículo. Por quê? Porque a questão é fraqueza mesmo. E isso pode até, se você, dependendo de como for, você pode identificar isso como uma falha de projeto também. Mas aí o que aconteceu? E outra coisa, esses conceitos de falha, eles não são mutuamente exclusivos, né? Não é porque é uma falha de projeto que ela não pode ter sido também uma falha por fraqueza. Então é importante a gente manter isso em mente, né? Então tinha lá um veículo
esse veículo ele tinha uma suspensão que deveria operar corretamente, e aconteceu que um componente da suspensão ele começou a ter uma trinca, né? Teve uma abertura de trinca nesse componente da suspensão. E trinca normalmente acontece assim, né? Ela trinca, você começa a trincar o componente e pode acontecer duas coisas. Ou ele já chega num ponto no qual ele trinca por completo, ele rompe mesmo e acabou. É, e isso costuma ser bem rápido. Ou tem alguns componentes que eles começam eu esqueço sempre o nome, não é incrustação, mas eles começam um processo ali de trinca, já já eu lembro a palavra, né? Então eles começam a fazer uma trinca ali, e aí aquele componente estrutural ele começa a ficar mais fraco. Se ele fica mais fraco, é mais fácil dele fletir, dele sofrer flexões, né? E aí você tem lá uma parte do componente que tá fraturada, que não segura mais tensões, e outra parte do componente que está segurando toda a tensão que aquele componente deveria segurar. Então aquela parte ela começa a ser mais deformada, e conforme o tempo, os ciclos de deformação que ela vai sofrendo vão causando a fadiga nesse outro pedaço do componente, que foi exatamente o que aconteceu no caso daquele veículo, né? Então ele foi, flat, 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 até uma hora que ele fadiga e rompe com uma tensão extremamente baixa, né? A fadiga, inclusive, ela quer dizer isso, né? A fadiga funciona assim: quando você tem um componente e você submete ele a ciclos de carga, né? Por isso que todo mundo fala de fadiga associada à vibração, porque a vibração ela provoca ciclos de carga, né? E aí então você vai ter ciclos de carga ali, e aí se você tem um metal lá, um componente metálico, e ele deveria romper a uma tensão X, depois que você fadiga esse componente, quer dizer, depois que você submete ele a uma quantidade enorme de ciclos, você consegue romper esse componente com uma tensão muito menor do que aquela tensão de escoamento daquele metal, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer também, quer dizer, de fato você tem uma falha de projeto no sentido de que aquele material não foi bem dimensionado e selecionado. Quando isso acontece, você pode ter a fadiga, então você vai ter um monte de ciclos ali que vão enfraquecendo esse material, e aí você vai acabar tendo uma falha por fraqueza também, né? Então você vai gerar um ponto fraco ali no seu material, e aí ele não resiste mais às tensões do modo de operação e ele rompe. Você pode ter também uma falha de manufatura devido a inconformidades no processo de produção. Então você tem lá componentes que estão fora das dimensões especificadas, e isso pode ser maléfico quando você tem componentes, por exemplo, que são ajustados por interferência, né? Então acho que até para a maioria de vocês eu já contei o caso lá do Fiat Stilo, né? Que ele tinha uma quebra do cubo de roda traseiro porque você tinha lá um ajuste por interferência do cubo da roda no eixo, e você tinha ali um problema de rugosidade da peça, né? Então o cubo ele tinha uma alta rugosidade, e quando você tem alta rugosidade você não pode fazer ajuste por interferência, porque você pode causar trincas no material ali, né? Então aí a falha aí ela foi uma falha de manufatura, né? Porque você tinha um objeto ali que não estava sendo manufaturado dentro das especificações de rugosidade. Você pode ter também uma falha por idade, devido à idade ou uso do componente. Normalmente é desgaste, né? Mas pode ser várias coisas. Oxidação, perda de propriedades, várias coisas podem acontecer aqui por idade. E você pode ter falha por uso inadequado também, devido ao uso incorreto do componente. É interessante a gente entrar nesse ponto do uso inadequado, porque existe uma diferença que a gente tem que levar em conta do que seria um uso inadequado e do que seria mau uso,
né? Mau uso é um uso realmente abusivo, daquele componente, né? Então você está tendo uma falha ali porque você tá usando aquele componente, você está submetendo aquele componente a condições para as quais ele realmente não foi projetado. Por exemplo, você pega um liquidificador e um desses mais simplesinhos, e aí você quer bater gelo no liquidificador, ou você quer bater, sei lá, castanhas muito duras, ele vai quebrar, né? E ele vai quebrar por mau uso, porque ele não foi feito para bater coisas tão duras. O liquidificador mais simplesinho, deve bater uma sopinha, quer dizer, um negócio bem fluido ali, bem facinho de bater. Se você quer bater um negócio extremamente duro e pesado, falar, quero fazer farofa de castanha do Pará. Bom, eventualmente você vai ter que ter um liquidificador um pouco mais forte. Uso inadequado, ele não é um uso abusivo, ele só é um uso incorreto do componente, né? Eu estou tentando bolar até um exemplo de uso inadequado aqui que seja bastante diferente de um uso abusivo aqui, né? Mas, sei lá, por exemplo, vamos pensar que você tem uma impressora. Já até lembrei de um caso aqui. E aí você quer, você precisa imprimir, sei lá, 1.500 páginas com a sua impressora. Só que você tem uma impressora caseira, né? E aí o que vai acontecer? Você não está usando essa impressora para a finalidade para qual ela foi projetada, né? Quer dizer, uma impressora caseira, sei lá, ela imprime bem até umas 30 e 40 páginas por vez, né? Depois, se você quiser fazer com que ela imprima, sei lá, 2.000 páginas num dia, provavelmente ela vai falhar muito cedo, porque você está fazendo o uso inadequado dela. Não é um uso abusivo no sentido de que você não está fazendo ela executar uma função que não era realmente a função dela, né? Quer dizer, você não está colocando aquela impressora que era para imprimir sulfite para imprimir uma folha de cartolina extremamente grossa que vai travar ali e vai causar um esforço grande. Isso seria um uso abusivo, né? Mas você está fazendo um uso inadequado no sentido de que você quer pegar uma impressora caseira para imprimir, sei lá, para fazer um uso profissional, por exemplo, né, que tem alta demanda. Aí você está fazendo um uso que é incorreto, mas ele não necessariamente é abusivo. Não tem uma linha muito clara para distinguir um do outro, mas acho que deu para entender a ideia. E mau uso também, inclusive o uso abusivo, pode ser caracterizado por falta de manutenção também, né? Quer dizer, se eu pego um veículo lá e quero rodar 40.000 quilômetros com o mesmo óleo de motor, esse óleo eventualmente vai deixar de desempenhar a função dele de lubrificação adequadamente e você vai ter ali um mau uso, né, do seu veículo. E aí é mau uso mesmo, quer dizer, você está fazendo bobagem, não era para fazer isso, né? Você está fazendo algo, não fazendo manutenção, sabendo que você deveria ter feito essa manutenção. Aí a gente tem outra classificação aqui que fala um pouco sobre a severidade da falha. A severidade, ela revela o impacto da falha sobre o sistema como um todo e sobre o ambiente que o cerca também, né? Então, você tem lá de novo a falha catastrófica aqui, mas agora no contexto de severidade da falha, né? E não do modo de falha. Então, se eu estou falando de falha catastrófica no conceito no contexto de severidade da falha, aí sim, é uma catástrofe mesmo. Ela resulta em mortes ou no mínimo uma perda total do sistema, né? Eu acho que aqui fica mais clara na mente da gente que ela foi catastrófica em ambos os sentidos, que foi a falha lá da barragem de rejeitos lá da usina de Brumadinho, né? Então você teve uma falha catastrófica no sentido de que ela ocorreu repentinamente, né, sem dar muitos sinais de que iria ocorrer. Você teve uma perda total da capacidade de execução da função ali daquela barragem,
né? Quer dizer, não dá para fazer manutenção, ela simplesmente foi destruída e você teve mortes e perda total do sistema. Ai, o cara começou com essa martelada de novo. Então, isso daqui sim uma falha catastrófica em ambos os sentidos aí, né? Depois você tem uma falha que pode ser chamada de crítica. A falha crítica ela resulta em dano físico severo ao usuário ou dano grave ao sistema, né? Quer dizer, você não perde o sistema, mas você vai ter um dano físico muito grave, né? E pode ser ou ao usuário, ou ao sistema, ou a ambos. Gente, deixa eu só mudar o sistema de fone aqui, porque eu não consigo me concentrar. Não adianta. Que o dono do apartamento de cima ele não contratou um pedreiro, ele contratou um Michelangelo. E aí o cara acha que ele vai esculpir o apartamento, sabe? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então a gente tem uma falha, a gente pode ter uma falha crítica, que ela resulta em dano físico severo ao usuário ou dano grave ao sistema. Depois a gente tem falhas que a gente pode chamar de marginais. Então as falhas marginais, elas resultam em dano físico leve ao usuário ou dano leve ao sistema. Lógico que quando a gente fala de dano a pessoas, normalmente a gente sempre tenta... pois é, né? Infelizmente faz parte de home office, não tem jeito. Quando a gente fala de dano físico a pessoas, a gente sempre quer evitar ao máximo, né? A gente não quer que a pessoa tenha um dano físico, nem que seja levíssimo, né? Primeiro por uma questão de humanidade mesmo, né? Quer dizer, a pessoa está trabalhando ali, não é justo que ela sofra danos, né? Que ela precise se machucar para desempenhar sua função. Por outro lado, acidentes de trabalho existem e eles podem ser causados justamente porque você teve uma falha no sistema, sei lá, você tem um sistema que tem correias e aí a correia estourou e deu uma chicotada na pessoa ali. Então a pessoa vai sair com um hematomazinha, uma escoriação leve, mas não foi nada assim, foi uma fatalidade, foi um acidente que, né, não tem como, né? Mas, por exemplo, se você pensar numa falha dessa, você pode pensar que houve uma falha ali, por mais que essa falha tenha sido marginal, do sentido de severidade, houve uma falha de projeto no sentido de segurança, né? Porque você tem uma correia girando ali, você poderia ter uma gaiola de proteção, para que se essa correia eventualmente vier a romper, ela não desse a chicotada que ela deu no cidadão ali. Então, essas coisas elas têm que ser muito bem pensadas, né? Mesmo porque uma pessoa que sofre um dano, ela precisa ser indenizada. E a indenização, como a gente já conversou na aula passada, ela é uma parte do custo de manutenção e o custo de manutenção é algo que nós queremos minimizar, né? Não dá para desaparecer com ele, mas a gente quer minimizar. Quer dizer, se eu posso colocar uma gradinha lá para que a correia, quando ela romper, ela não machuque ninguém, eu prefiro gastar com essa gradinha do que gastar depois pagando hospital para a pessoa ou colocando uma pessoa em algum risco, né? Por motivos de custo, mas principalmente por motivos de princípios também, né? Opa! E o último tópico que eu quero falar com vocês hoje ainda da severidade de falha, é sobre a falha ser desprezível, né? Que ela resulta em um dano físico muito leve ao usuário ou um dano muito leve ao sistema. E aqui de novo, né? Tem uma falha que é muito coringa, que a gente vai falar sobre ela várias vezes, que é o tal de queimou uma lâmpada, né? Queimar uma lâmpada é uma falha desprezível, no sentido de que, pô, às vezes você tá lá no ambiente e a lâmpada queimou e beleza, ninguém foi danificado, nem o usuário. Eu não consigo imaginar uma pessoa sendo danificada porque queimou uma lâmpada.
mais, vai que a lâmpada explodiu, né? Sei lá. Então, muito leve ou dano muito leve ao sistema. Quer dizer, a lâmpada queima, dano ao sistema é zero, né? Só você substituir a lâmpada. Fica um pouco mais grave, por exemplo, se você tiver um ambiente um pouco hostil, né? Então, queimou a lâmpada e o cara tava mexendo no torno. Então, já é mais, né? Você tá mexendo no torno e tudo ficar escuro é muito perigoso daí, né? Pode causar uma falha maior. Ou você tá andando de noite, e isso incrivelmente já aconteceu comigo, e, e você tem uma perda, né? No caso não foi a lâmpada que queimou, mas foi um fusível que queimou, e eu perdi os faróis do carro de noite. Oh, beleza, foi ótimo. Então você tem ali, não é uma falha, né, no sentido de dano à pessoa e dano ao sistema, é uma falha desprezível, mas no contexto de severidade, né? Mas se você começar a entrar com a questão de segurança, por exemplo, já é uma falha um pouco mais grave, né? Perder o farol do carro à noite te coloca num risco extremamente grande, né? Então é isso. Na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar um pouco no conceito de modelagem matemática de falha, tá? E aí eu até vou dar um spoiler aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho de matemática, vamos falar um pouquinho de probabilidades, não sei o quê. A gente não vai chegar a fazer tanta conta com isso daqui, mas eu preciso que vocês entendam alguns conceitozinhos, para que vocês entendam um pouco melhor essa questão da confiabilidade aqui, porque da forma que a gente falou hoje, parece que fica tudo meio que de uma forma que parece que é tudo muito conceitual, muito, né? Só pode ser crítico, catastrófico, marginal, desprezível, mas não tem. Mas não, na verdade tem uma questão numérica por trás, tem uma questão de probabilidades, tem uma questão de como a gente afere essas probabilidades para a gente conseguir entender realmente qual é a confiabilidade de um item. Tem outros conceitos ali de taxa de falha, enfim, tem um monte de conceitos lá que probabilidade de funcionar, de não funcionar, tempo de primeira falha. Tem um monte de coisas ali que a gente tem que levantar e tem muita coisa de estatística ali que a gente tem que ter uma noção. Tá? Então eu vou deixar isso para a próxima aula porque agora a gente tem mais 15 minutos e 15 minutos é muito pouco tempo para começar esse assunto. Então vou deixar tudo para a próxima aula para a gente segmentar bem as coisas. Eu acho que a gente andou bem também na aula de hoje. Beleza?